Bora, nação, para mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos analisar os comentaristas falando sobre a final do Campeonato Carioca. E o Flamengo venceu a primeira final por 2-0. Gol de Ayrton Lucas, de Pedro. E nós vamos aqui analisar o programa do Milton Neves, terceiro tempo, falando sobre essa vitória do Flamengo. Meu amigo Vitor Pereira conseguiu aí vencer o Diniz, o Fluminense do Diniz. E nós vamos aqui analisar. Então já chega aqui, explode o dedo no like, se inscreva no canal e deixe o seu comentário aqui embaixo. Então bora pro vídeo de hoje. Igor Dorileu conta pra gente a história desse primeiro Fla-Flu. Novidades e surpresas no banco de reservas. Do lado tricolor, Marcelo foi relacionado pela primeira vez, enquanto no rubro-negro, Gabigol não começou como titular. É sempre um sofrimento ficar fora. Durante a outra semana eu fiz alguns trabalhos específicos na academia, porque eu tive uma lesão contra o Al-Ahly no Mundial e consegui ir ali, entre aspas, enxugando gelo até chegar contra o Vasco. Tive uma conversa com o Vitor, onde a gente esclareceu um assunto que a gente tinha que esclarecer, que era sobre minha posição. Ano passado pude ajudar o time bastante numa posição diferente da minha, entre aspas ali, né? Então, e esse ano eu pedi para ele, a partir desse momento, para que eu possa voltar à minha posição de origem. Logo no início, Gerson tocou errado e John Arias teve a chance de abrir o placar, mas parou em Santos e no rebote chutou para fora. Uma defesa espetacular do Santos! Após bate e rebate na grande área, foi a vez de Pedro ter a oportunidade de tirar o 0 do placar, mas Fábio defendeu em 2 tempos. Já nos acréscimos, Ayrton Lucas lançou o Matheus França e o garoto foi travado por Alexander na hora H. Dentro da área de pé esquerdo, bateu errado, foi travado! O lateral Alexander salva o Fluminense! O Fla continuou criando e deu resultado logo aos 5 minutos, numa boa troca de passes. De Matheus França para Pedro, de Pedro para Everton Cebolinha, que achou Ayrton Lucas livre na área. É do Flamengo! Ayrton Lucas numa bela inversão de jogada da direita para a esquerda. O lateral esquerdo fazia grande partida. Aos 22, invadiu a área do Fluminense em velocidade e tocou para Pedro ampliar. Bateu e fez! Gol! Numa trama linda do Flamengo que chega de novo com ele, Ayrton Lucas. Muito feliz, né, pela minha atuação e de toda a equipe, não só ofensivo, mas defensivo também. A gente fez um jogo muito bom. Acho que em algum momento a gente acabou afrouxando um pouco, ficando confortável no jogo, e isso foi fatal hoje. Tem 90 minutos e a gente está muito focado aí para tentar até o final. A situação ficou ainda pior para o tricolor 2 minutos depois, quando Samuel Xavier foi expulso, após entrada em Ayrton Lucas. A gente já recebeu inúmeras mensagens aqui que não teve nenhuma deslealdade do Samuel. Em nenhum momento sequer ele percebe a chegada do Ayrton Lucas. E é um contato que é um pisão, de fato, mas é um pisão que não caracteriza minimamente um lance para expulsão. Fernando Diniz também acabou indo para o vestiário mais cedo por reclamação. Antes, os jogadores do Fluminense já haviam pedido a expulsão de Léo Pereira, depois desse carrinho em cima de Arias. Não quero colocar toda a responsabilidade para o árbitro, tá? Na partida. Não quero também aqui ficar, não somos isso. Infelizmente faz parte do futebol, tipo de situações. Mas a gente acredita que naquele momento poderia ter sido o expulso o Léo Pereira, né? Porque era o último homem. Com um a mais, o Flamengo foi para cima. Davi Luiz tentou de cabeça, mas Fábio espalmou. Acho que foi um jogo consistente, um bom jogo, de uma maneira geral, de todos os jogadores. E estamos no intervalo de uma final, a ganhar 2-0 ao intervalo e temos mais um jogo para jogar. O clima foi um misto de indignação e revolta pela forma que se desenhou
a última parte do jogo, né? Especialmente após o lance que deveria ter sido expulso o Léo Pereira e após a expulsão do Samuel Xavier, mas também um sentimento de não só indignação e revolta, mas um sentimento de que nós temos que ter tranquilidade e trabalhar para reverter, pois é um placar reversível. Com o resultado, o Flamengo pode perder por até 1 gol de diferença no próximo domingo, que se sagra campeão carioca. Mas antes disso, tem estreia na Libertadores para as duas equipes. O rubro-negro vai ao Equador enfrentar o Alcas na altitude, enquanto o Fluminense viaja ao Peru para pegar o Sporting Cristal. Nós não preparamos só os 11 para jogar este jogo, nós preparamos 23, 24 jogadores para termos opções, para jogar com intensidade, para pressionar alto, para querer um jogo com dinâmica. Tem que ser assim, não podemos jogar sempre com os números. Esse foi o Fla-Flu que você acompanhou aqui na tela da Band. O Igor Dorileu contou pra gente essa história do primeiro Fla-Flu que deu o Flamengo. Final de semana que vem aqui na tela da Band a gente vai saber quem se consagra campeão carioca. Marília Ruiz, o quanto te surpreendeu quando saiu a escalação do Flamengo e você olhou no banco de reservas? Felipe Luiz, Gabigol, Vidal, Everton, o Marinho a gente já está até acostumado, mas você olha o banco e você fala assim, que passa? Quem assiste ao Band Esporte sabe que eu errei só errei o Gabigol. A escalação dele não me surpreende em nada. Os 3 zagueiros, o time mais físico. O melhor momento do Flamengo com o Vitor Pereira havia sido o primeiro tempo do Fla-Flu, da final da Taça Guanabara, também com um time muito mais físico, de muito mais imposição, como ele gosta, de pressão da saída de bola, com os 2 laterais trabalhando mais. Dessa vez ele tinha a volta do Varela, né? Não precisou improvisar ali. Então não me surpreende, mas eu não tenho lugar de fala. Eu imagino que a arquibancada, assim como o Gabigol, como a diretoria do Flamengo, que mandou um técnico que foi campeão embora, porque só ganhar não era bom, tinha que ganhar e jogar bem, cause algum estranhamento no Maracanã. Mas aí você querer entender a diretoria do Flamengo, aí a gente já não tem nem tempo para isso, porque não tem estudo ainda. O futebol de resultado, aí sim eu tenho lugar de fala, eu consigo compreender. Agora, é difícil você começar o ano, de partida, o Vitor Pereira tinha o desafio de fazer o time jogar bonito com um quarteto. Sabe aquele joguinho resta um? Sobrou o Pedro. O Arrascaeta tá machucado, o Gabigol quer voltar a jogar de 9 e o Everton Ribeiro virou banco. Esse não tem nenhum problema físico, esse virou banco. Então, resta um. Eu acho que alguns jogadores pedem passagem. O Ayrton Lucas é uma prova disso. Eu acho que ele é o melhor jogador da era Vitor Pereira. Em média, é claro que o Pedro faz toda a diferença. É óbvio que o Arrascaeta é um craque. Mas do ponto de vista do que analisa o Vitor Pereira, me parece claro que ele tem um titular absoluto. E esse titular absoluto do Vitor Pereira é o Ayrton Lucas. É o Ayrton Lucas. E aí é uma peça que faz sentido, porque tem sido muito regular nesse Flamengo que tanto oscila até o Vitor Pereira. Ao mesmo tempo, encontrar essa cara. É verdade, de partida ele faz toda essa diferença, mas no primeiro tempo, melhor, na minha opinião, o Fluminense jogou melhor. Exato. E o Flamengo abre a sua vantagem e faz 2-0 com um time mais técnico. No segundo tempo, ele coloca outros jogadores. Acho que os 20 e poucos minutos que o Felipe Luiz jogou no segundo tempo são de uma cara que o flamenguista gosta mais, é um futebol muito mais... Ele apostou claramente, abriu mão do cérebro pelo pulmão. Pelo pulmão, E quando ele percebeu que talvez ele precisasse pensar um pouco mais, ele acabou se dando bem. Mas correu um risco muito grande. Eu acho que o Flamengo teve mais sorte do que juízo. Principalmente no início do jogo. E aí eu quero saber, Fernandinho, qual é a sua fotografia desse jogo? Porque você olhar os primeiros 25 minutos, é Fluminense. Aí vem a parada técnica. O Vitor Pereira ajusta esse time. Começa um segundo tempo de um Flamengo diferente. Depois vem as expulsões do Fluminense. Ou seja, temos vários cenários para analisar esse primeiro Eu acho que dá para resumir esse jogo numa coisa só, eficiência. O Fluminense, quando teve a oportunidade, não resolveu. E o Flamengo achou o caminho dele, sempre com um jogador que tem se destacado, que é o Ayrton, e o Pedro, que é um cara que, no mínimo, você sempre espera um gol dele. A bola chegar no pé dele, ele faz gol. O grande problema, talvez, em alguns momentos do Flamengo, é que a bola não chega. O Marcos percebeu bem a chegada, a fase do Gabigol é horrível. Ele vai para a bola, ele não chega na bola, a bola está fugindo dele. E por Pedro, a bola procura ele dentro da área. Então o Gabigol, talvez ele não
seja o momento dele ficar um pouco mais tranquilo. E quando ele cobra demais, ele pode criar um ambiente no Flamengo que já não é tranquilo. E quando você fala da direção do Flamengo, aí você vem com números. Aí você olha, o Flamengo, saiu uma pesquisa agora de uma auditoria internacional, pegando as 5 principais ligas da Europa, e o Flamengo é um intruso em arrecadação. O Flamengo arrecadou 1 bi sem venda de jogadores. Ele tem uma arrecadação igual ao Benfica, igual ao Ajax. Se a gente colocar a diferença do euro para o real, olha a quantidade... Olha a diferença, olha quanta diferença. Olha como o Flamengo, aí a gente entra, trabalha financeiramente bem, aí manda um treinador embora e vive um tumulto. Desde quando mandou embora o Rogério Ceni, não se achou mais. E mandou 2 técnicos campeões. Então o Flamengo é um enigma nesse momento. Dentro de campo conseguiu se achar, resolver. Fora de campo é um time que está dando resultado financeiro e econômico. E é impossível saber, Marília, quando você falou, perdão, sobre o lugar de fala, porque acho que o torcedor do Flamengo também está confuso sobre esse caso do amor e ódio. O torcedor tem que comemorar. E não está confiante, isso é claro, né? Mas ainda tem muito que analisar. O torcedor gosta desse time com 3 zagueiros? Ah, Lívia, eu quero é que ganhe. Mas e o quarteto? Você está satisfeito com o Everton no banco? Está aí na tela, Assunção, a declaração do Gabigol. Eu pedi para o Vitor voltar para a minha posição de origem. Aí já começa... Se você voltar um pouquinho no Corinthians, a gente vai lembrar do Roger Guedes. Exatamente. Aí, Lívia, aí já temos uma polêmica aí. Já temos um ambiente que começa a ficar ruim. E até então, desculpa te interromper, a gente via sempre a saída de campo os jogadores falando. Tamo junto. Parem de perguntar, Vitor Pereira, tamo juntos. O próprio Gabi, cara né? tá chegando agora, o Gabigol Gabi. era de uns, exatamente, que muito defendiam. E quando chega nesse momento de exteriorizar, é porque dentro já explodiu, né? Exatamente. E agora ele tá reclamando de não estar jogando na posição. O próximo jogo ele vai jogar? Bom, nesse momento não dá nem para discutir, né? Porque na posição dele o Pedro tá jogando então, mais. Mas é o que eu tô falando. O próximo jogo ele vai jogar? Original, ele vai ficar tranquilo no banco? Até quando? Mas sabe qual é o problema? Não é a posição original. Essa é a minha opinião, a minha leitura. Eu fiz alguns jogos do Flamengo ano passado, num momento muito bom, né? Eu fiz os 4 jogos com Flamengo e Corinthians eliminatório. Eu fiz a Copa do Brasil do Flamengo contra o São Paulo. O Gabigol não estava jogando de 9 com o Dorival. Não, tem tempo que ele o tá 9 era o Pedro, mas não tinha essa reclamação. A questão aqui é que o esquema de jogo não valoriza essa... No momento dele, ele não tá legal, não ele não tá fazendo gol, então, não a tá questão, jogando, a gente tá não vendo... é o Gabigol. O Gabigol, o ano passado, ele se sacrificou taticamente desde o começo do ano, quando ele se apresenta primeiro, ele há um projeto de eventualmente ir à Copa do Mundo, ele joga de um jeito diferente e viabiliza o Pedro na Copa do Mundo, né? Porque ele virou o garçom do Pedro e por conta disso é o Pedro que vai pro Catar e não ele. E ele começa essa temporada, e o jeito que o Vitor Pereira joga, a tática dele, o que ele mais gosta, que é esse primeiro tempo do Flamengo de ontem, não tem de fato espaço para os dois, né? E essa força física, e se voltar para recompor e marcar, os jogadores do Flamengo não têm essa velocidade para voltar, pegar e arrancar. Não é mais esse o Gabigol. Hoje ele é o Gabriel Barbosa, não é o Gabigol. É o outro jogador. Tá diferente. Mas é curioso que a gente vai ficar aqui falando sobre o Vitor Pereira e, de fato, as escolhas dele de ontem, elas flertaram com a possibilidade, né? Ele trucou, porque se ele perde o jogo de ontem, é todo na assinatura dele. Ele não tinha outra alternativa. Mas quem mais errou no jogo de ontem foi mas quem mais errou no jogo de ontem foi o seu Fernando Diniz. Exatamente. E no segundo tempo tirou um zagueiro numa final com 2 jogos. Ele fez isso na final da Taça Guanabara e deu certo, mas era uma final de um jogo e o empate não era dele, gente. Então, ele tinha que fazer uma movimentação de mata-mata desesperado. No primeiro jogo, você tendo dificuldade no segundo tempo, perdendo por um só gol, não tem nenhuma explicação racional para você ficar com um zagueiro só. E aí, quando você analisa, Marília, Fernandinho, Assunção, o Fluminense vem de um 7-0 em cima do Volta Redonda. No banco, o Marcelo, ou seja, tinha a possibilidade de um resultado, de um jogo confortável, para o Marcelo poder fazer a sua estreia com o Fluminense. O que não parece não ter assimilado muito bem o jogo. O Martinelli muito abaixo do que ele vem apresentando. E o Fluminense que quando ficou sem a bola, Fernandinho não soube o que fazer. Acho que o Marcelo é um cara que vai jogar no Fluminense, sem a menor dúvida. Chegou para isso, mas o momento não é esse. Você botar um cara numa fria dessa, numa decisão, e parece que ele ainda está se adaptando, não está no melhor da força física dele, mas o Diniz tem dessas coisas, ele é muito louco, cara. Ele é muito louco. Tem hora que ele truca umas coisas, ele aposta umas situações, é muito confiança no que ele acredita que é. Ele é muito fiel ao improviso, ao instinto, a ser diferente.
E foi o que ele fez que a Marília citou. Ele tirou um zagueiro, vou para cima, vou para resolver. E nem sempre isso dá certo. O Fernando Diniz, ele é muito legal por causa dos extremos dele. Acho que o dia que ele encontrar um equilíbrio, talvez ele suba de patamar como treinador. E no extremo dele, nós não vimos o Diniz na coletiva porque ele foi expulso. Enquanto nós acompanhávamos aqui a história do Fla-Flu contada pelo Igor Dorileu, tivemos discordância aqui sobre a arbitragem. Samuel Xavier foi expulso. O Assunção virou, eu não concordo. Eu não concordo, isso era para cartão amarelo. É isso mesmo, Assunção? É isso mesmo. Mas voltando a falar do Gabigol... Peraí, eu quero ver essa imagem aqui. Já vou te responder. Voltando a falar do Gabigol, o Gabigol ele abre tanto a mão de ser o 9, que ele troca até o número da camisa. Ele pegou 10. Ele é 10, né? Ele troca até o número da camisa. É isso. Né? Então, ou seja, hoje ele não joga na posição dele, que ele está reclamando, que ele começou a reclamar, mas é devidamente ao Pedro, está numa fase muito boa, onde a bola chega, ele faz gol. Né? E ele ajudou o Pedro a chegar nessa fase boa, ajudou o Pedro. E ele não estava reclamando. Mas isso aí, Lívia, voltando ao... O 10 é sintomático. Exatamente, o 10 é um cara que ele quis assumir uma... articula jogadas, não é o cara que faz o gol. Eu acho que vai além, viu, Marcos? É uma questão de ser o cara do time. O protagonista. E a 10 dá isso pro jogador, né? E o Gabigol é o cara mas ele não do Flamengo nos últimos anos. Ele não está sendo, ele não está entendendo isso, ele não está sendo. Pois é, mas eu quero saber de cartão, meu bem. Vamos colocar a imagem do cartão ali, porque eu quero saber se o trio de comentaristas do terceiro tempo concorda ou não com a arbitragem. A Assunção, você falou que era para amarelo. Amarelo, para mim é amarelo, Lívia. É normal que, olha só, o Xavier ele chega atrasado, sim, mas é uma jogada normal que ele vem na velocidade também, não dá para parar. Então, para mim, o juiz foi muito rigoroso. Mas você já fala que ele chega atrasado, já matou. Sim, mas é isso aí. Mas aí você pune com um cartão amarelo, não diretamente no vermelho. Fernandinho, é vermelho ou amarelo? Meu amigo, você vai me desculpar, eu vou discordar de você. Não, Fernandinho, isso aqui é um debate, mas na minha posição, que às vezes eu chegava atrasado... É natural. É natural, porque muitas vezes o jogador... Mas talvez ele poderia... Eu acho que eu acho que ele deixou o pé e deu aquela acelerada. Mas ele deu aquela acelerada para pegar. Não bastasse chegar atrasado, Fernandinho, eu achei muito alto. Não é que pega exatamente no pé, tem um tornozelo ali. Ele pega o tornozelo. E assim, como a Marília fala, o sem querer também é falta. Não chegar pode, atrasado, aí já é um problema, Marília. Assim, não pode. Pisar no tornozelo do amiguinho, assim, não. Eu acho que a arbitragem, com todo o respeito sempre do Wagner Nascimento, não é boa. Às vezes ele para o jogo demais, às vezes ele conversa de menos, até chegar nesse ponto. A gente sabe que os últimos Fla-Flus, todos eles foram numa temperatura um pouquinho acima, então é um jogo perigoso e ele teve critérios diferentes. Então, se ele expulsou o Samuel Xavier, ele tinha que ter expulsado o Léo Pereira. Aí a gente vai colocar essa imagem, Marília, mas antes só a gente acompanhando ali toda a confusão, o Diniz também acabou sendo expulso. Pediu, não pode dar xilingue, pediu. Ele pediu, não pode dar xilingue. O que não surpreende também, vindo do Diniz. E aí é o lance que a Marília está falando, eu quero a opinião de vocês três, porque no outro lance, só o Assunção... Ele deu no joelho. Não pode chutar o amiguinho, não pode chutar o joelho do amiguinho, principalmente quando não tem mais ninguém para marcar o amiguinho na frente do gol, né? Exato, tá na mira do goleiro. Então, precisava ser que bateu em Chico, também. Não bateu em Francisco. Então, a arbitragem teve ele errou agora. E ele ele viu perfeitamente o que aconteceu. Ele viu perfeitamente o que aconteceu. E neste caso, quando a cor do cartão ela poderia ser mudada, o VAR poderia ter chamado. Na várzea era briga. Então. Total. A várzea era briga. O joelho do amiguinho. Eu acho que não tem discussão, o cara já levanta o John Arias ali, já levanta. A bola passou faz tempo, ele vai ele deu no joelho do amiguinho. Eu acho que não tem discussão. E aí você vê o assistente acompanhando o lance, também tem uma visão muito clara. Essa e o árbitro, a omissão do assistente é terrível nesse ponto. E o árbitro, a gente vê na imagem, olha, livre aqui na tela, no canto direito da tela. Muito livre. Agora a gente falou rapidinho de alguns destaques nessa partida. O Santos, que vem mal já tem um tempo, né? Parece que ficou inseguro com esse momento do Flamengo de oscilação. Nesse final de semana ele voltou a ter uma atuação um pouco melhor do que a gente vinha
acompanhando, E né? ele salvou. Sim, fez né? O Fluminense poderia ter saído ganhando de 1-0, saído na frente, e o Santos fez uma boa defesa num passe, uma saída de bola ruim do Gerson, né? Sim. Onde o John Arias rouba essa bola e sai de cara com o Santos e ele faz uma boa defesa. Ontem ele jogou muito bem, de verdade. Voltou a ser um cara de seleção, né? É um cara... A situação do goleiro, assim, um time bom como o do Flamengo, quando passa por um momento difícil, sempre sobra para alguém. Sempre tem um bode expiatório. E nesse caso acabou sobrando para o Santos, a conta de toda a instabilidade do Flamengo. Até porque ele vem oscilando, a gente vem questionando alguns lances, que parece que ele diminui, ele tira o braço, ele recolhe, mas a zaga do Flamengo volta a ser um grande problema. É diferente um jogo que chega... que respinga nele. É diferente um jogo que chegam 3 bolas no gol de um jogo que chegam 12. Exato. A chance do cara levar um gol é muito maior. E o Flamengo, você pode olhar o número de gols sofridos, é muito grande. É muito grande o número de gols sofridos. E o que acontece? Ele não está conseguindo fazer o que ele fazia antes. Eu levo 4, mas eu faço 5 e ganho o jogo. E o Flamengo não está conseguindo fazer Mas isso. tá aí o destaque para o Santos, que a gente critica quando não vai bem. Nesse final de semana ele foi muito bem. E é sempre bom destacar aí quando a gente tem boas atuações. Vamos fazer aquele intervalo rapidinho? Não sai daí não sai, porque nós vamos... Então esse daí, nação, tá aí os comentaristas falando da vitória do Mengão. O Flamengo tá com a vantagem boa, hein? Vamos ver o que vai acontecer domingo que vem. Agora, no meio da semana, tem a Libertadores da América contra o Alcas. Vamos ver qual é o time que o Vitor Pereira vai levar pra lá. Mas, nação, estamos com uma vantagem muito boa. Eu tô confiante. Eu estou confiante nesse título, que vai dar um up aí pro Flamengo progredir nesse ano de 2023. Então, nação, deixa o seu like. Muito obrigado por você estar aqui no nosso canal. Deixa o seu comentário aí e a gente se vê no próximo vídeo.